Que bom que nós podemos nos reunir nesta manhã, manhã de Páscoa, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, onde temos também esse momento de meditar com a nossa família, estarmos em casa, reunidos para ouvirmos a palavra do nosso Deus. Eu quero saudá-los com as palavras de Romanos, no capítulo 6, o verso 9, que nos diz assim: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. É esta palavra que nós vamos meditar, que Jesus não está morto, mas ressuscitou. É isto que é a celebração de Páscoa. Este momento nós também estamos gravando aqui ao lado de fora da nossa igreja, para nós vermos a ressurreição, para nós vermos a beleza da natureza de Deus, termos também o olhar do nosso cemitério, da comunidade, que nos lembra que mesmo que a morte venha até nós, a ressurreição de Cristo é que vence esta morte. Nós estamos reunidos e celebramos este momento, no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a nós termos uma palavra de oração. Senhor Deus, te louvamos e bendizemos pela dádiva do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos porque ele ressurgiu dos mortos e porque ele vive, podemos ter esperança. Abençoa-nos agora com a tua palavra e fortalece-nos na fé. Te louvamos por este domingo de Páscoa, onde celebramos a tua vitória sobre a morte, onde celebramos a vida, mesmo em meio aos nossos sofrimentos. Esteja presente com teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender a tua palavra e colocá-la em prática. Aceita o nosso louvor e adoração. Por Cristo Jesus é que nós oramos e te pedimos. Amém. Cristo venceu a morte, bendita nossa sorte, um novo dia nos alumia. Mesmo que angustiados, não somos dominados, pois Cristo fala e o mal se cala. Crentes, pois prossigamos, as trevas não temamos, não vacilemos, a luz veremos. Mesmo que em ódio e guerra estremecer a terra, em Deus confiamos, a salvo estamos. Faço a leitura do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, os versos 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo, da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entraram no túmulo, viram um homem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Nós queremos, nesta manhã de Páscoa, meditar nesta palavra de Deus, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco no ouvir e receber da sua mensagem. O texto do Evangelho de Marcos nos conta uma história surpreendente e que nós já conhecemos, a ressurreição de Jesus Cristo. Se essa história fosse contada nos dias de hoje, se ela aparecesse pelos jornais, nos traria bastante inquietação e desconfiança. Será que alguém é capaz de ressuscitar? Como foi essa história? Será que essas mulheres não estão inventando essa história para as outras pessoas?
como isso aconteceu, como isso é possível. E a história que nós ouvimos ano após ano, Páscoa após Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, não está mais no túmulo. Esta é a história mais importante para toda a cristandade, mais importante para nós que somos cristãos e temos fé em Deus. Por isso ela deve ser, sim, repetida dia após dia, ano após ano, ser recontada e experimentada nas nossas vidas. A ressurreição de Jesus não é apenas uma história de jornal que hoje aparece numa manchete e amanhã já não está mais. É uma história que foi esquecida. É uma história que dura para sempre, que está gravada nos nossos corações, nas nossas mentes, que foi passada ano após ano pelos discípulos. É uma história que de fato aconteceu. E aquelas primeiras mulheres foram pegas de surpresa com o fato do túmulo estar vazio, da pedra já ter sido rolada. Os túmulos da época eram bem diferentes dos túmulos de hoje, eram como se fossem pequenas cavernas e tampava-se com uma pedra. E não era qualquer um que podia remover esta pedra. Mas aquelas mulheres, chegando lá, já viram o túmulo aberto e Jesus não estava lá, e sim um anjo. Foram pegas totalmente de surpresa e descobriram algo totalmente novo e são chamadas a anunciar, mas no primeiro momento elas sentem medo, sentem temor, estão assustadas com o fato que está acontecendo. Como nós reagimos diante de situações que nos pegam de surpresa, especialmente em situações difíceis, onde temos medo, tristeza, dúvidas? Aquelas mulheres estavam num dia de grande tristeza, estavam indo prestar a sua última homenagem ao Mestre Jesus, elas amavam muito a Ele, e isso estava acima de tudo. Como nos dias de hoje, quando nós voltamos aos túmulos para levar uma flor para o nosso ente querido, para prestar uma última homenagem, fazer uma última oração, estar ali naquele momento. Era isso que elas desejavam, prestar a sua última homenagem. Mas, no entanto, chegam lá e são surpreendidas. Jesus não está lá. Onde ele está? Quem o levou? Para onde foi? E o anjo, então, lhes dá a notícia de que Jesus ressuscitou. Era escuro quando elas ainda estavam a caminho do sepulcro. E o sol foi nascendo aos poucos, enquanto elas caminhavam, enquanto elas faziam esta caminhada. Jesus, então, era muito amado por elas, por isso elas iam prestar a sua última homenagem. Quantas e quantas vezes na nossa vida estamos caminhando, ainda é escuro, não enxergamos muito bem, estamos vivendo os nossos dias de maneira talvez difícil e, de repente, aparece uma luz. Algo muda e tudo passa a ser novo e diferente com o nosso olhar. Caminhamos em direção a Jesus, que é a nossa luz, que é este sol que nasce para nos iluminar e para nos fazer enxergar tudo de maneira diferente. Talvez se ainda fosse escuro quando elas estivessem no túmulo, elas não teriam enxergado nada e nem conseguiriam prestar a sua homenagem, nem ver como estava o túmulo. Mas já era claro, Jesus já havia ressuscitado e agora elas podem experimentar algo novo e diferente. Podemos comparar os nossos dias com esses dias vividos por estas mulheres. Muita tristeza, angústia, confusão, medo, dores, uma mistura de tudo que estava acontecendo. Da última Páscoa até hoje, vivemos dias difíceis, onde vivemos em meio à morte, notícia triste todos os dias nos jornais. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, pessoas também de nossa comunidade. Nós vamos nos sentindo cada vez mais tristes, envolto nessas histórias. Nunca podemos perder a esperança. Assim como essas mulheres receberam a esperança que Jesus estava vivo e ressuscitou, esta é a esperança também para nós. Que dias melhores virão, que a tempestade irá passar e nós passaremos por essa dificuldade com a esperança de Jesus Cristo, que ressuscitou, vivo está e está ao nosso lado. Jesus é aquele que nos tira da escuridão e nos mostra a sua luz. Páscoa é um dia em que podemos enxergar a luz de Cristo, enxergar além do que os olhos veem, enxergar além daquilo que está somente à nossa frente. No clarear do dia percebemos vida à nossa volta, mesmo em meio às tristezas.
Onde está Jesus Cristo? Ressuscitou, está vivo. Enxergamos a ressurreição, a vitória sobre o mal e sobre a morte. Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. A Páscoa é esperança, é alegria, é vida nova. Não é novidade para nós cristãos esse tema da Páscoa, que Jesus ressuscitou, que ele venceu o poder da morte, que ele venceu o mal e as trevas, e ele efetuou tudo isso em si só e por si só e para nos dar a vida. E ele, Jesus Cristo, nos tirou das nossas incertezas, nos tirou das nossas trevas, das nossas dúvidas, dos nossos sofrimentos e nos presenteou com a sua vida, morte e ressurreição. Como o anjo anunciou àquelas mulheres que Jesus ia à frente deles até a Galileia, hoje também Jesus vai à nossa frente, está ao nosso lado para nos ajudar na nossa caminhada. Caminhada que às vezes é triste e pesada, mas Jesus Cristo nos dá a sua mão e caminha ao nosso lado. Antes da sua morte, Jesus disse aos seus discípulos: não tenham medo, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra que Jesus quer também nos dar no dia de hoje. Eu venci o mundo, pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo venceu. Está vivo e vai à nossa frente, vai ao nosso lado. E não precisamos andar pelas tristezas da vida sozinhos. Jesus estende a sua mão e assim nós sentimos o seu grande poder. Ele transforma a escuridão em luz. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida e nos dá exatamente o que precisamos a cada novo dia. Páscoa é dia de alegria, de estarmos na presença de Deus com gratidão, com um sorriso no rosto e alegria no nosso coração. É deixarmos Jesus nos consolar das nossas dificuldades. Lutero também tem uma palavra sobre esse texto de Marcos que nós lemos, e ele diz assim: quantas pessoas haverá hoje que de coração se alegram por esta vitória? Não é mentira o que Cristo realizou através da sua ressurreição. É a pura verdade, fundamentada na Sagrada Escritura, anunciada pelos profetas e testemunhada pelos apóstolos. Mas nós fazemos ouvido surdo e temos corações pesados e lerdos para o compreender. Se verdadeiramente o entendêssemos, ficaríamos contentes de todo o coração e andaríamos saltando de alegria. A Páscoa é gratidão, é alegria. Que a alegria de Deus te ilumine, que esta palavra possa caminhar contigo também nestes dias difíceis, que você possa se alegrar com a vitória de Cristo sobre a morte. A Páscoa é dia de alegria, dia de gratidão, de estarmos na presença de Deus. Que Deus te ilumine com esta palavra, que você possa se alegrar com a vitória de Cristo sobre a morte e saber de que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, crer que tudo isso vai passar e que viveremos dias melhores. Que Deus te abençoe e que Deus esteja sempre contigo. Amém. Deus enviou seu Filho amado a sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição.
nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Acompanhe também agora a mensagem de Páscoa do nosso pastor sinodal. Trago-lhes uma mensagem de Páscoa. O sino do Vale do Itajaí, lideranças e equipe abraçam vocês, sua família e comunidade, nessa data que celebra a vida. É Páscoa, Deus salta por cima da morte. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, nos enche de esperança e fé. Cria em nós vontade de viver, nos enche de vida. A Páscoa diz para nós que Deus salta por cima da morte e faz novas todas as coisas. Faz nova a nossa vida. A morte não é o fim. O amor de Deus, a ressurreição, é o fim eterno. É a vida em plenitude, sem dor, lágrimas, Covid, UTI, câncer, hemodiálise, violência familiar, perseguições, poderes do ódio, injustiças. Uma vida eterna sem sofrimentos. Você ainda duvida? Essa fé é milenar e é viva, revelada na palavra de Deus, praticada em comunidades e por cada uma e cada um de nós. Deus nos concede essa maravilhosa vida desde o nosso batismo, quando Ele nos chamou pelo nosso nome. Páscoa retira de nós o medo e as dúvidas sobre a vida. Com esperança, tornamos-nos pessoas que amam, que ajudam, que consolam, que praticam diaconia, individualmente ou em comunidade. Nossa vida, nossa maneira de viver e ser passam a testemunhar o amor de Deus. A vida que é maior do que a morte. Lutamos no dia a dia, sem medo de vivermos no mundo da cruz. Mas, ao mesmo tempo, está em nós a chama, o calor, o brilho da vida que ressuscita, que é maior e vem de Deus. Festejar a Páscoa com esperança e fé é tornar-se mensageiro e testemunha da vida. Entre as perdas, gemidos, sofrimentos e perseguições, encontramos liberdade, dons e forças para amar, viver com dignidade, construir comunidades para louvar a Deus, aprender a gratidão, orar e servir. A salvação de Deus nos permite viver a Páscoa em casa, no trabalho, na escola, na comunidade, em todos os lugares. A Páscoa nos convence a cantar, gritar e falar que Deus faz novas todas as coisas, faz nova a nossa vida. Feliz Páscoa, que é a paz do Senhor Jesus Cristo que vive, seja com você. Eu te convido a nós termos uma palavra de oração para encerrar este nosso momento de culto. Podemos colocar cada pessoa que está no nosso coração, que nós gostaríamos de incluir nessa oração, pessoas que sofrem, que precisam também do consolo de Deus. Te convido a orarmos. Deus de bondade e misericórdia, te agradecemos, porque tens mostrado em nossas vidas sinais da ressurreição, apesar de todo o pecado, toda a violência e maldade que nos cerca. Agradecemos porque tu ressuscitaste a Jesus dentre os mortos e que por ele nós podemos ter esperança. Somos gratos porque temos a ti e temos também uns aos outros, porque tu nos dá a vitória em meio à morte. Pedimos a ti que nos abençoe, que nos ajude a crer e a ter esperança.
Pedimos por aqueles que sofrem, pessoas de nossa comunidade, perto e longe de nós. Aqueles que estão afastados de Ti também sofrem. Usa a nós como instrumentos da Tua misericórdia e que Teu cuidado esteja sobre cada uma destas pessoas. Em especial, colocamos aquele que, por conta desta pandemia, estão sofrendo mais. Os doentes, os enlutados, os desempregados. Também dá força e coragem a cada um que precisa trabalhar, os enfermeiros, médicos, as pessoas da limpeza nos hospitais, que o Senhor possa estar com cada uma destas. Dá-nos a esperança para dias melhores. Em Ti nós confiamos. Todos os motivos que temos de agradecimento e pedido que estão no nosso coração, entregamos a Ti em confiança, orando juntos, a oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, 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 vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, 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 vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Eu te convido a estender a sua mão para recebermos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus sempre com muita alegria. Desejamos uma abençoada Páscoa, um abençoado domingo, que você possa celebrar também este dia com a sua família. Amém.